Primeiro, a gente entra no site da ANTT, gov.br/ANTT. Clicando no menu que fica no canto superior esquerdo da tela, a gente encontra a seção Acesso à Informação, onde podemos clicar em Participação Social. Lá, a gente encontra vários conteúdos de participação social. Vamos clicar neste aqui, por exemplo. Aparece uma lista dos eventos mais recentes. O evento precisa estar vigente. Se estiver, só clicar bem no nome dele aqui. Agora estamos na página do Sistema Participante. É preciso ser cadastrado para contribuir. É possível fazer isso bem aqui, em Cadastro de Contribuinte. Depois de salvar seus dados no Sistema Participante, é só continuar clicando em Contribuir. Nesta página aqui, serão apresentados todos os dispositivos de norma que você poderá comentá-los pontualmente e sugerir novas redações. Basta selecionar um ou mais desses dispositivos e depois clicar em Contribuir, aqui embaixo. Aqui você vai precisar realizar seu login, usando seus dados de usuário e senha iguais aos informados no seu cadastro. Tendo feito isso, clique em Acessar. No cadastro de sua contribuição, você vai ser perguntado como tomou conhecimento do evento. É uma pequena pesquisa e sua resposta é de muita importância para a NTT. Pronto, estamos no campo Contribuição. Aqui embaixo temos a redação atual do dispositivo que selecionamos agora há pouco. Se desejar propor uma nova redação, é só fazer neste campo aqui, Redação Proposta. O campo abaixo, Justificativa, é para descrever os motivos e as vantagens da sua proposta de alteração ou desvantagens da proposta da ANTT. É bom citar as fontes que fundamentam a sua contribuição, como leis, normas, estudos, dados quantitativos, fatos, riscos, práticas do mercado regulado e outros. Neste campo aqui, Anexos, você pode incluir até 3 arquivos para cada dispositivo que você contribuir. São arquivos do tipo Word, Excel, PDF. Fazemos isso para os demais dispositivos que selecionamos anteriormente. Legal, estamos quase lá. Agora é só autenticar sua contribuição clicando neste campo, Não sou um robô. E se desejar, marcar aqui para receber por e-mail atualizações sobre o evento. Então, é só clicar em Enviar. Pronto, sua contribuição já foi feita. Cada contribuição registrada recebe um número de protocolo. Guarde esse número para futuras consultas. É isso, gente. Esse foi o tutorial de como utilizar a seção de participação social da NTT. Espero que tenham gostado. Deixem seu joinha aqui no vídeo. E se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal ANTT, inscreva-se. Muito obrigado por assistirem este vídeo e boas participações para todos. Oi, gente, bem-vindos ao canal ANTT. Este vídeo é um breve tutorial de como vocês podem contribuir em nossos eventos de participação social. Isso, vocês podem participar pela internet, de audiências públicas, seja para uma praça de pedágio, uma passarela na estrada ou uma regra nova para o setor. O trabalho da ANTT passa por um processo de participação e controle social. Qualquer pessoa pode participar e acompanhar todo o processo. São várias as modalidades de participação social. A reunião participativa é uma delas. Quer saber como funciona? Sempre que acontecer uma reunião participativa, a ANTT está no início de elaborar uma proposta de regulação. Para isso, quer debater, esclarecer dúvidas e receber contribuições. As reuniões podem ser abertas ou restritas a convidados. Isso acontece em sessões públicas, que podem ser presenciais ou também virtuais. De uma forma ou de outra, todas elas são transmitidas ao vivo no canal ANTT no YouTube. A sua contribuição pode ser de forma oral, nas sessões públicas, ou também escrita, pelo sistema participante, que já tem o tutorial no canal da ANTT no YouTube para te ajudar. Mas você pode entregar sua contribuição escrita pelos correios, pelo sistema SEI, ou até pessoalmente na ANTT. Então deixe sua contribuição, participe, experimente o sistema participante. E, para acompanhar as sessões públicas, inscreva-se no canal ANTT no YouTube e ative as notificações no sininho.
Vamos deixar também alguns links na descrição deste vídeo. Um abraço e ótimas participações. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde a vocês que estão nos acompanhando pelo canal NTT no YouTube e aos inscritos para a manifestação oral pelo Teams. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Iniciamos esta sessão que está prevista pela reunião participativa 012/2024, considerando também a resolução 6.020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre o processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Esta sessão é presencial e virtual e está sendo transmitida pelo canal ANTT no YouTube. Convidamos para compor a mesa diretora o diretor da ANTT, o senhor Luciano Lourenço, o presidente da sessão, o senhor Fernando Feitosa, gerente de regulação rodoviária Surod ANTT, a secretária da sessão pública, a senhora Marta Benedetti. Por gentileza, podem se sentar. Com a palavra, o diretor da ANTT, o senhor Luciano Lourenço. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, aqueles também que nos veem ao vivo aí no canal da ANTT no YouTube. Das boas-vindas aqui ao Feitosa, a Marta. Ao mesmo tempo, parabenizo o Feitosa por mais esse feito, né? A agência já é reconhecida por suas inovações, tanto tecnológicas, mas principalmente regulatórias. E fomos aí os pioneiros no Free Flow no Brasil, no HS-WIN, graças a esse instituto também, que é inovador, que é o Sandbox Regulatório. E pela primeira vez estamos aqui submetendo a uma consulta pública um edital, né? Tanto o HS-WIN quanto o Free Flow, nós fomos procurados pelas concessionárias para desenvolver o projeto e topamos. E dessa vez não, a gente vai fazer um chamamento realmente público para que as concessionárias possam apresentar os projetos de tecnologia, de inovação e sustentabilidade, né? Tudo está muito casado. Estava conversando com o nosso colega Felipe, que é o sponsor da pauta ESG dentro da agência, dizendo que não tem como se falar em sustentabilidade sem tecnologia e vice-versa, né? A maioria das ferramentas tecnológicas que nós temos, ela acaba de uma forma ou de outra contribuindo para a sustentabilidade, não só ambiental, mas todas as outras sustentabilidades também. E esse sandbox ele vai nesse sentido, na medida que vai propiciar testar novas técnicas, novas tecnologias, novas soluções que acabam contribuindo também para a sustentabilidade. Então, a NTT saindo na ponta mais uma vez, tenho certeza que teremos projetos originários daqui de grande valia e resultados para o setor de rodovias, podendo ser replicado para as demais rodovias. É uma satisfação. Eu dei um spoiler na Bienal da ABCR, no início do mês, conclamando até as empresas para que procurassem as concessionárias para desenvolver parcerias. Porque quando a gente tem a pesquisa, quando a gente tem o desenvolvimento tecnológico, quando a gente tem a inovação, você tem o desenvolvimento do setor, esse setor que já está pujante, vivendo um momento único no nosso país. Então, mais uma vez, Feitosa, parabenizar você aí por essa iniciativa e desejar uma boa tarde de trabalho a todos. Muito obrigado, diretor Luciano. Queria inicialmente dar boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. A NTT agradece muito a presença e a participação de todos os interessados nessa sessão pública pela qual se materializa a reunião participativa número 12 de 2024, tendo em vista a resolução 6.020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre os meios do processo de participação e controle social no âmbito da NTT. Essa é uma sessão presencial e virtual e está sendo transmitida pelo nosso canal da NTT no YouTube, dando a maior transparência possível para esse projeto. À vontade. Obrigado, diretor Luciano. Meu nome é Fernando Feitosa,
Eu sou gerente de regulação rodoviária da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária da NTT e fui designado como presidente desta sessão para instalar o ato público. Comigo aqui a colega Marta Benedetti, que é a nossa secretária, né? Queria declarar aberta essa sessão prevista pela reunião participativa número 12 de 2024. Agradecer as palavras do diretor Luciano, que muito nos honrou com a sua presença aqui. E a presente reunião participativa tem por objetivo apresentar a proposta de sandbox regulatório para inovação na inspeção de tráfego e descarbonização aplicáveis aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Antes de iniciarmos a parte técnica da reunião participativa, é importante registrar que o prazo para as contribuições ainda vai até o dia 28 de agosto de 2024, então temos ainda um bom tempo depois dessa reunião participativa para que todos tragam contribuições e propostas para aperfeiçoarmos o nosso modelo, né? Informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca dos procedimentos relacionados à realização e à participação nessa reunião participativa estão disponíveis desde 30 de julho de 2024 na íntegra no site da NTT, www.gov.br/NTT, participação social, reunião participativa número 12 de 2024. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo endereço e-mail rp-2024@antt.gov.br. É importante avisar que não serão recebidas contribuições por escrito durante a presente sessão presencial. O direito de manifestação oral durante esta sessão presencial está condicionado ao credenciamento prévio dos interessados e o limite para a manifestação oral será de impreterivelmente 5 minutos para cada interessado poder trazer suas contribuições aqui sem prejuízo do envio posterior de contribuições escritas no prazo indicado. Eu queria destacar a importância do procedimento que estamos fazendo aqui. Pela primeira vez, a NTT, com base na Resolução 5999 de 2022, está lançando uma proposta de sandbox regulatório para todos os interessados em oferecer em pesquisar ou em trazer novas formas de supervisão de tráfego, né, e descarbonização. São situações conexas, uma vez que a gente está principalmente falando aqui das VITs, né, das viaturas que circulam e que no final do dia acaba sendo quase que uma inspeção artesanal que ainda se faz da rodovia, pois é algo previsto desde os contratos de concessão dos anos 90, e com o avanço da tecnologia, a NTT não pode se furtar em buscar meios mais eficientes para que tanto a concessionária quanto a agência tenha conhecimento e saiba o que está acontecendo na rodovia em tempo real e possa tomar, sobretudo a concessionária, as providências no melhor tempo possível, com recursos mais inteligentes e com recursos mais eficientes. Com esse sandbox regulatório, a NTT espera conhecer novas formas de supervisão de tráfego e, sobretudo, trazer para os contratos no futuro, após o resultado do sandbox, um implemento ou ações ou procedimentos mais eficientes para esse serviço tão essencial dentro das concessões rodoviárias. E feito esses registros, eu queria aqui convidar a nossa secretária, a senhora Marta Pessoa Benedetti, para fazer a apresentação da proposta, uma apresentação rápida. O edital já está disponível no site da NTT, né, no participante, né, no Participa NTT. Então, solicito que a Marta faça a apresentação para a gente depois seguir para as manifestações orais. Por favor, Marta, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Vou dar início à apresentação do tema da reunião participativa 12 de 2024, o Sandbox Regulatório, Inovação na Inspeção de Tráfego e Descarbonização.
Trata-se de uma proposta de ambiente experimental para teste de inspeção de tráfego com o uso de tecnologias inovadoras e o benefício da descarbonização das rodovias federais concedidas. O sandbox regulatório na ANTT foi normatizado por meio da Resolução 5.999, de 3 de novembro de 2022. E como que funciona? A concessionária, ela pode operar em ambiente controlado, que é o ambiente regulatório experimental da ANTT, por tempo determinado, para possibilitar testes de uma proposta de inovação com regras específicas, e tem por objetivos potencializar inovações e absorção de tecnologias disruptivas, ampliar fontes de tecnologia e ações estratégicas para melhorar os serviços e desenvolver competências em regulação, inovação, integridade e governança. Aqui uma ilustração do sandbox regulatório, que é essa caixa de areia, que representa um ambiente fechado, um ambiente regulado, para testar um experimento em regime de exceção regulatória. E nesse período, a ANTT, ela promove um monitoramento para coletar evidências e poder fazer decisões, que é autorizar a adoção permanente, por exemplo, do experimento, que foi exitoso, e ele poder servir de referência tanto para outras concessionárias que queiram adotar esse modelo inovador, quanto para novas modelagens contratuais. A ideia, ela surgiu de uma sugestão da concessionária Ecovias do Araguaia, que foi uma proposta de sandbox para testar um novo modelo de inspeção de tráfego. E aqui um breve resumo da proposta, que é a substituição parcial de viaturas pela utilização de drones e CFTV com inteligência artificial, rede neural, apoio de equipamentos e sistemas previstos em contrato, o PMV, 4G e outros, e reorganização das atividades dos demais veículos operacionais. Então, em julho de 2023, a concessionária Ecovias do Araguaia apresentou esse requerimento, e depois o corpo técnico da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária fez a análise, promoveu algumas reuniões, fez uns estudos e decidiu, verificou, embasada, de que seria importante ampliar a oportunidade desse experimento para outras concessionárias também participarem do sandbox. Em maio de 2024, foi realizada a minuta de edital do sandbox regulatório, mas foi distribuído internamente para as contribuições. Em maio e em junho, nós recebemos essas contribuições internas e elas embasaram a nossa segunda versão de minuta de edital para apresentar aqui nessa reunião participativa. Em julho de 2024, publicamos o aviso desta reunião 12 de 2024. No modelo vigente, o serviço de inspeção de tráfego, ele é feito por meio de frota de veículos e equipe, em que há uma circulação permanente em trechos pré-determinados de rodovias, para detectar ocorrências com usuários e inspecionar as pistas e faixas de domínio. E essa frota de veículos, ela integra o sistema de inspeção de tráfego, que por sua vez integra o sistema de controle e monitoração de tráfego, e eles fazem parte da Frente de Serviços Operacionais do PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, as últimas modelagens. E conta também com o apoio do Circuito Fechado de TV, CFTV, que é um monitoramento visual da rodovia e edificações na faixa de domínio. E esse circuito fechado faz parte de um sistema de circuito fechado de TV, que integra o sistema de controle e monitoração de tráfego e apoia o sistema de gestão operacional, SGO, interligado ao Centro de Controle Operacional, CCO, das concessionárias, como essas ilustrações aí abaixo da tela.
Então, a proposta é que as concessionárias apresentem os seus projetos de inspeção de tráfego, né, de serviço de inspeção de tráfego, com tecnologias inovadoras integradas ao CFTV para auxiliar na detecção de situações de emergência, neblina, incêndio, acidentes que são chamados os sinistros, né, que demandam socorro médico, mecânico, detecção de objetos e animais na pista, necessidade de manutenção da rodovia e apoio aos demais serviços de controle da rodovia. Os benefícios esperados com a inovação tecnológica para inspeção de tráfego: aprimoramento na detecção de ocorrências na rodovia que coloquem em risco a segurança do usuário e a fluidez do tráfego. Melhoria na comunicação, integração e relacionamento com os usuários. Redução do tempo médio de atendimento aos usuários, socorro médico e mecânico. Descarbonização das rodovias federais concedidas. Desenvolvimento de soluções regulatórias que visem ao uso consciente dos recursos com redução dos impactos à preservação ambiental e redução dos custos dos serviços de inspeção de tráfego. O sucesso do experimento permitirá o aprimoramento do serviço de atendimento aos clientes da rodovia e o redimensionamento e aprimoramento do uso das frotas. Nessa tela, a gente apresenta as principais regras dessa nossa proposta de edital. A escolha de até 4 projetos, um para cada etapa de concessão, período de até 24 meses, prorrogáveis por até 12 meses, teste em trecho rodoviário não superior a 400 quilômetros. Concessionárias devem apresentar propostas em formato de plano de trabalho, juntamente com a documentação necessária à análise de elegibilidade. Ela vai ser feita antes, mas a gente já vai pedir que tudo esteja no processo SEI, e aqueles que forem elegíveis, nós vamos fazer a análise técnica do plano de trabalho, que é o anexo que está todo no anexo 1 do edital. Fase de envio da documentação eliminatória, a documentação será avaliada e as empresas habilitadas terão seus projetos analisados. A NTT comunicará a cada selecionado, no prazo de 60 dias contados da realização do seu pedido de autorização temporária, sobre o atendimento das condições preliminares necessárias à concessão da sua autorização temporária. Os pedidos de autorização temporária deverão ser precedidos de realização de entrevista técnica com a Comissão de Sandbox Regulatório, na qual deverão ser apresentados os aspectos gerais do projeto, e o edital prevê penalidades para descumprimento das regras do Sandbox Regulatório. Esse edital e todo o histórico do processo está no processo 6.50.500.220.598 de 2023/93. E os próximos passos são a análise das contribuições a essa minuta de edital de Sandbox, como o Fernando falou, vocês têm o período até 28 de agosto para as contribuições, e depois a abertura do edital, depois da análise, né, das contribuições, a abertura do edital e recebimento das propostas inovadoras. Aí vem a avaliação das propostas pela comissão de Sandbox e publicação do resultado. E se houver recursos, nós vamos fazer as análises e publicar também o resultado. Depois vem a celebração dos termos aditivos aos contratos de concessão das empresas selecionadas para participar do Sandbox. E no curso já do Sandbox, o recebimento dos produtos regular, o acompanhamento das mensurações por meio de indicadores e realização de workshops. A previsão do início desse Sandbox é janeiro de 2025. Obrigada. Muito obrigado, Marta, pela apresentação e por todo o apoio que vem dando nesse projeto. Eu queria trazer alguns breves esclarecimentos adicionais. O edital fala em 4 projetos, um de cada etapa, mas isso não impede que a NTT aceite outros projetos. Isso está previsto na resolução 5999,
tá? Então, todos aqueles que trouxerem propostas que estejam aderentes ao edital, a ideia é que sejam aceitos para que a gente possa ter uma maior gama possível de experimentos e que, inclusive nas reuniões de acompanhamento, que a nossa ideia é que sejam todos juntos, né? Todos os habilitados apresentando juntos, a gente possa entender e comparar as inovações que estão sendo trazidas em cada caso e ver o que pode ser a melhor experiência possível ser trazida ali, ou eventualmente 2 ou 3 modelos possíveis de implementação, né? A ideia não é sair com uma proposta fechada ou com um evento, com um modelo fechado, mas sim com mais de um modelo que possa, inclusive, ser mais facilmente adaptável por uma ou outra concessionária. Então, isso é importante. A escolha de 400 quilômetros está aqui sujeito a sugestões, mas o que a gente pensou 400 quilômetros que dá um raio de 200 quilômetros para cada lado. Então, isso dá para cobrir de 1 a 2 circuitos. Então, parece que seria um teste suficiente e também, de uma certa forma, abre espaço para eventuais propostas de mobilidade elétrica. A gente sabe que a autonomia vai mais ou menos nesse sentido, né, de alguns veículos elétricos, então a gente também pensou nisso. Sobre os planos de trabalho, e aqui eu queria reforçar alguns pontos que a gente quer até melhorar. A ideia é quando é cabível eu usar, quer dizer, em que espaço eu tenho a tecnologia, mas em que espaço eu ainda mantenho as VITs, né? Então, as viaturas não vão desaparecer, evidentemente. Elas vão ter espaço no momento de neblina, no momento do socorro, no momento de tirar o animal da pista. E isso é muito importante que venha nos planos do trabalho. Qual é esse novo local, qual é esse novo caso de uso da VIT, tá? E os termos aditivos, a gente não trouxe para o momento uma proposta de termo aditivo padrão, porque estamos entendendo que os modelos de negócio podem ser diferentes, mas a perspectiva é que a gente, quando for lançar o edital, tenha uma proposta de termo aditivo, ainda que seja mais genérica, que será justamente o termo aditivo da suspensão de eventuais obrigações ou acomodação de como vão ser cumpridas as obrigações durante o tempo do período de teste, né, o período de homologação do modelo, e que será um sinalizador de como é que ficar, se dando tudo certo no teste, como ficará o contrato no futuro. Então, feito esses breves esclarecimentos, eu queria... Pois não. Por favor, Marta. A importância da permanência das VITs, pelo menos assim, de um número razoável, porque nós estamos pedindo também que seja apresentado um plano de descontinuidade de serviços. Então, se acontecer algum problema com a nova tecnologia, que essas VITs sejam acionadas. A ideia da contingência, né? Por outro lado, a NTT quer encorajar o uso de inteligência artificial, machine learning, deep learning e outras tecnologias que permitam que o software de campo nos traga as informações necessárias para fazer os devidos acionamentos e para a melhor utilização dos recursos de pista. Isso é o essencial, é isso que a gente tem que sair, com isso a gente consegue sair de 1995 e chegar em 2025, né, quando a gente começa o experimento. Então, eu queria abrir para os pronunciamentos orais dos inscritos, né? Eu peço que quando chamados... Você vai chamar por aí, Augusto? Vamos chamar quem está presencial? Isso, eu chamo. Então, peço que quando chamados, por favor, se identifiquem com o nome completo e a empresa que representam, né? Eu queria chamar o primeiro participante que está aqui inscrito para fazer o uso da palavra, o senhor Bruno de Barros Azambuja. É o primeiro? Declinou. Tá, obrigado, Bruno. Senhora Isabela Alarcon. Isaías? Tá bom, obrigado. Senhor Estevão Petersen da Silva, tá aqui? Estevão, desculpa. Concessionária Rota do Oeste. Por favor, Estevão, fique à vontade para usar a palavra. 5 minutos, se precisar de um pouco mais, pode seguir. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Estevão Petersen, represento ali a concessionária Nova Rota do Oeste.
E nós viemos hoje aqui contribuir com esse sandbox, mas também eu acho que vem casando um pouco do que o próprio Luciano trouxe aqui no início, essa abertura de, estamos aí com o foco da vítima, mas também de trazer a tecnologia, né? Acho que a gente tem que pontuar essas ações que a NTT vem realizando ao longo do tempo. A HSWin, eu acredito que seja um exemplo de sucesso do que a Eco acho que vem desempenhando aí, creio que vai render alguns frutos. E o que nós quisemos trazer aqui são mais contribuições pontuais para tentar trazer um pouco, talvez, da abrangência da inspeção de tráfego, como assim a percepção da concessionária, claro, nossa vivência lá. Olhando pelo que vem na resolução 599, eu acredito que está muito bem estruturado aqui o material, ele compõe, acho que todas as obrigações, objetivos, né? Eu creio que a doutora tem feito um bom trabalho aqui, doutora Marta. Mas sem muitas delongas, queria começar aqui com o item 1 do objeto. Nós apenas quisemos trazer uma palavra aqui demais para reforçar no texto, bem ali depois da palavra com benefício da descarbonização, nós queríamos acrescentar o termo de segurança para auxílio na inspeção de tráfego, né, para abranger um pouco outras atividades, que eu acho que no decorrer aqui das nossas apontamentos vão fazer um pouco mais de sentido. Então, aqui no texto, fizeram questão de métodos de trabalho associados com benefício de descarbonização, acho que também voltado para a segurança e para a segurança viária. Dos objetos do sandbox, o item 2, os objetos do sandbox regulatório, no item C, nós apenas acrescentamos aqui, com esse objetivo mesmo de ampliação do serviço talvez dessa substituição da VIT, aqui no item da detecção e solução da necessidade de manutenção da rodovia, queremos abranger um pouco a questão da preservação da faixa de domínio, melhora na sinalização e da iluminação, que nós entendemos que talvez o nosso processo, nosso projeto lá, eu creio que talvez conseguiríamos abranger esses critérios aqui. Com relação ao item 4 das regras técnicas do projeto, como vocês bem pontuaram aqui a questão dos 400 quilômetros, ficou um pouco de dúvida, mas eu creio que já conseguimos sanar um pouco. E também queríamos a possibilidade, pelo menos no nosso caso, nós queríamos incluir assim, ali a questão de 400 quilômetros da via concedida, podendo ser em trechos contínuos ou segmentos ao longo das rodovias, que venham a ser segmentados, né? Mas desde que também entendo que não passaria desses 400 quilômetros. Era uma proposta aí da concessionária, de acordo com a nossa realidade. Outra, dentro desse mesmo item, no item 4.2.2, nós queríamos também uma abrangência, mas na questão de descrição do projeto inovador de inspeção de tráfego e melhoria no atendimento ao usuário. Como de fato, eu sei que talvez a inspeção de tráfego, acho que ela já faz esse trabalho, né? Mas, pelo menos no nosso projeto, a gente quer encaixar algumas coisas que talvez venham contribuir com isso aqui. Mas, claro, depois no decorrer do estudo, fará talvez mais sentido essa questão da melhoria. E também, continuando aqui no texto, na redação, com o uso de tecnologias inovadoras, com benefício da descarbonização, e continuo aqui com a palavra de segurança e sinalização. Mantenho aqui a redação também. A princípio, tem apenas mais uma aqui no item 4.2.10, que seriam apenas a questão, já buscando um pouco das parcerias que nos trouxeram nessa análise, continuando o texto a partir ali da palavra funcionamento de aparelhos, tais como drones, e a inclusão de sensores e atuadores de inteligência artificial. E continuaria aí com a redação de câmeras de monitoramento e outras tecnologias. Acho que isso abrangeria no que nós queremos trazer com proposta, né? Nesse caso, conseguimos prosseguir aí com o sandbox. Também, indo para o item 8 aqui, do processo da seleção, aqui foi um apontamento, se eu mantenho aqui, da questão da pontuação. Nós entendemos aqui o critério, acho que, pronto, ele tem acho que 10 critérios, se não me engano, está tendo uma pontuação de 90 pontos. Nós pensamos em talvez, se caso seja mantido, né, de 1 a 10, que se fosse possível a redução, talvez, aí para 80 pontos, que isso nos tentando nessa competição, talvez com alguma concessionária, de conseguir, que isso não venha ser um impeditivo de participar do projeto. Apesar que também na redação aqui, em momentos eu percebo que também que a agência, mesmo sendo uma concessionária do mesmo lote, ela vai ter, desde que talvez não esteja um conflito com o projeto, né, eles podem
podem concorrer juntos, aí, né, participar juntos aí, com essa inovação. A princípio, mais um item, dentro do item 8, na tabela 1, da pontuação do projeto, nós trouxemos aqui de um item, apenas abrimos eles, do emprego de tecnologia inovadora, deixa eu tirar aqui, perdão, tabela, o item 7, desculpa, de orçamento detalhado sobre os itens do projeto, bem como indicação de aquisição de aparelhos, softwares, hardwares, e colocamos aqui uma questão de treinamentos escaláveis por meio de plataformas digitais e outros. Talvez venha abranger como que nós quisemos trazer. Mas, a princípio, da minha fala aqui, eu queria trazer apenas esses itens, e mais nesse sentido mesmo, talvez de tentar abranger um pouco a minuta. Claro que nós vamos trazer também na forma escrita, né, que fará mais visualmente, mas é mais isso, pelo menos a proposta que nós tivemos lá, sentando com a equipe técnica, com os parceiros que a gente quer trazer para o projeto, ele tivesse essa possibilidade de abranger essa questão da inspeção de tráfego, que ela pudesse, pelo menos naquele segmento, fazer mais, empregar mais alguns usos de tecnologia, e eu acredito que a ferramenta do Sandbox seria, acho que o mecanismo mais importante nesse momento e viável, né, para o que a gente pretende apresentar aí. Acho que é isso a minha fala. Encerro por aqui, Fernando. Perfeito, Estevão, muito obrigado. Eu acho que sua fala já dá o tom do que a gente quer das concessionárias, é realmente essa veia de tecnologia e de atualização do serviço de atendimento aos usuários, né? No final das contas, a gente está falando de atendimento a clientes, atendimento a consumidores, de trazer uma melhor experiência para aquele que está ali na rodovia, no dia a dia, desfrutando do serviço de infraestrutura. E queria, então, dar seguimento aos convidados para falar, aos convidados não, né? Aos inscritos para falar. Então, Mariana de Souza Carvalho não vai, já falou o Estevão, né? Você vai falar também? Por favor, Mariana, 3 a 5 minutos para você também. É que eu não ia falar, mas eu vou adicionar alguns comentários ao que o Estevão já trouxe. Eu sou Mariana Carvalho, gerente regulatória aqui da concessionária Nova Rota do Oeste. Eu tenho uma indicação, Feitosa, apenas aqui no item 2 dos objetos, quando dos objetivos ali do sandbox, que ele detalha no item 1, ele detalha item 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Eu queria propor um 7º item, que seria a inclusão de incentivo à utilização de soluções tecnológicas para melhoramento e ampliação da conectividade no sistema rodoviário. Eu entendo que talvez isso já esteja meio que abarcado, né? Porque a gente está buscando aqui uma solução tecnológica para inspeção, mas eu queria correlacionar a questão também da conectividade, né? Assim, eu acho porque o exemplo do contrato da Eco Araguaia, ele já tem o 4G no contrato deles. E no contrato, por exemplo, da terceira etapa, nós não temos essa obrigação. Então, talvez o Sandbox pode ser uma solução de também trazer a questão da conectividade para dentro das discussões, tá? E como mais um item a ser discutido, o Estevão trouxe ali como uma relação dos critérios que vão ser avaliados para habilitação, e dentre eles são 10 critérios, eu gostaria de sugerir mais 2, tá? O 11º critério seria a proposição de soluções que tem por objetivo a redução e mitigação de acidentes e preservação de segurança viária. Talvez voltando aqui um pouco na linha do nosso comentário de abranger mais o projeto com a parte não só de inspeção de tráfego, mas também uma melhoria operacional e um ganho de segurança viária. Eu acho que talvez seria um dos itens para habilitação a ser relevantes para ser avaliado, tá? E o item 12, um novo item seria o 12, talvez também a questão de aprimorar a experiência do usuário na interação com a concessionária e nos canais de ouvidoria e consumidor.gov. Talvez eu acho que isso pode ser um dos itens que podem ser avaliados aqui, dentro da habilitação para experiência do usuário também, com essa questão da avaliação consumidor.gov. Tá? Eu acho que são itens pertinentes. Esse aqui do Estevão já falou. Acho que eram esses 2 itens aqui que eu tinha a complementar. Muito obrigado, Mariana. Acho que são sugestões bastante pertinentes, sobretudo quando a gente fala em segurança viária,
Um dos principais focos desse sandbox é trazer maior segurança viária. Hoje, as concessionárias expõem um colaborador para ficar ali rodando o tempo inteiro, e isso é risco para o colaborador, é risco para para a concessionária, né? E ele tem uma missão de parar e há toda uma série de intercorrências nesse caminho desse colaborador. Então, acho que, sem dúvida, a segurança viária é uma palavra essencial aqui, experiência do usuário é outro. Obrigado pelas sugestões, acho que são bastante pertinentes. Dando seguimento aqui, então, eu queria chamar, na inscrito presencial, Luciana Dutra de Souza, está aí? Não está? Então, eu queria passar para o nosso próximo inscrito aqui, Marcelo Belão, da Ecovias do Araguaia. Marcelo, a palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos e a todas, né? Prazer, Feitosa, estar aqui, né? Agradecer mais uma vez essa casa por nos receber, né? Para falar de sandbox, dessa vez aí de uma forma mais, né, estruturada com a própria resolução, né? E sem ser muito redundante, até porque a Ecovias do Araguaia foi uma grande provocadora desse tema aqui, como foi já pela Marta colocado anteriormente. A ideia aqui não é pontuar, a gente vai fazer as contribuições também oportunamente dentro do nosso documento, mas chamar a atenção de alguns aspectos que a gente ainda acha interessante, alguns muito harmonizados com o comentário do Estevão, outros ainda além, né? O primeiro deles é lembrar de que nós estamos, né, revisitando uma modelagem de quase que está fazendo 30 anos aí quase, né? A gente começou lá em 98, né, com as concessões do lote 6, então lembra ainda, nós tínhamos 2 inspetores dentro da VIT, tinha toda uma modelagem que hoje a gente vê com a tecnologia chegando, a HSWin, FreeFlow, ela precisa ser repensada. Então, nesse sentido, a agência precisa desse sandbox também para repensar parâmetro. Hoje nós temos uma discussão enorme em todas as concessões acerca do cumprimento dos parâmetros, que me parece muito mais hoje, com o perdão da exposição da palavra, cumprir certos ciclos sem pensar muito, né, nos resultados efetivos que esses ciclos trazem, né? Então, mais do que uma viatura rodar diuturnamente X mil quilômetros, ela está de forma assertiva baseada ou até substituída por um equipamento ou até mesmo por um sistema inteligente. Acho que esse é o primeiro ponto que a Ecovias do Araguaia trouxe na busca de né, do sandbox, né? Nós falamos muito sobre isso, né, oportunamente, então acho que a gente entende que esse sandbox deve também, como já foi falado na exposição da Marta, lançar esse olhar, e já isso está sendo discutido hoje, né, sobre a fiscalização, sobre a questão do parâmetro da inspeção, que é algo que nos incomoda hoje sobre o aspecto da melhor conduta a ser seguida no cumprimento do PER. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a colega falou e você reforçou, que é a exposição dos colaboradores, né? Todas as concessões, em maior ou menor grau, já tiveram experiências negativas com acidentes sinistros envolvendo colaboradores, né, que estão, né, muitas vezes expostos ao longo das rodovias, rodando e muitas vezes, né, como eu falei anteriormente, né, nessa inspeção que muitas vezes ela acaba sendo só rodar com a viatura sem encontrar efetivamente um evento ou até mesmo, né, fazer um atendimento, né? Então, para nós é muito importante também esse lado que é sustentabilidade também, pensar no nosso colaborador e, por que não, na retirada dessas viaturas, ou nem a retirada, né, na supressão em algum momento, no entendimento do sandbox, esses colaboradores serem capacitados também para outros tipos de atividades na própria concessionária, no próprio aspecto da tecnologia inovadora vindo, né? Nós discutimos a questão dos drones já e as questões da integração de uma rede neural, propondo analíticos, IA, deep learning, tudo isso, e nós vamos precisar de mão de obra capacitada, e por que não pensar isso também? Então, esses 2 aspectos a gente entende, Feitosa, que devem estar presentes, né, não só na redação, mas também no ânimo de todos os participantes, né, para que eles sejam importantes. Fundamental também é entender que quando a gente propõe a redução, né, dessa circulação que não seja efetiva ou que seja de uma maneira mais inteligente, vamos usar essa palavra, a gente também está propondo que
menor emissão de gases. E aí vem já a primeira visão da descarbonização, né? Se não nesse momento com veículos necessariamente elétricos, mas quando você abre o range, né, de 400 quilômetros, você já consegue pensar numa estrutura que futuramente pode ser de veículos elétricos, mas se não nesse momento, que só a simples parada baseada de viaturas, ou a mesma até a supressão delas em algum trecho ou por algum período, né, já vai trazer um efeito de descarbonização importante. Então, esse é outro ponto que a gente quer colocar. E, além disso, colocar que é fundamental a gente entender que o dimensionamento desses recursos, eles vão ser feitos a partir de muitas coisas que serão detectadas de uma forma muito mais precisa. Né? Porque a inspeção hoje ela consegue detectar muita coisa, nós temos aí durante as 24 horas, mas nem sempre todos os eventos da rodovia, ou mais do que isso, todos os acontecimentos da rodovia são transformados em eventos estatisticamente falando. Então, com esse tipo de iniciativa, nós começaremos a conhecer muito mais coisas que nem sempre a gente tem ciência. E com isso a gente vai conseguir dimensionar melhor toda essa estrutura, e eu gosto muito da fala da colega ali também, no sentido de que a gente pensar em sistemas que conversem, convirjam, né, que sejam convergentes a uma nova ideia. O que é? Nós já estamos trabalhando em prol de o que a gente chama das smart roads, né? Que são rodovias inteligentes que se comunicam, né, através de estruturas. A Ecovias do Araguaia, como lembrou, nós estamos agora em outubro entregando o 4G, né, ao longo de toda a rodovia. E isso nos dá uma gama de possibilidades bastante grande na integração de sistemas e na comunicação, não só nas nossas equipes operacionais e na automação de processos, mas também, como ela falou, diretamente com o nosso usuário, né? Seja sobre hoje em dia, os aspectos que nos são permitidos em aplicativos ou até mesmo interfaces, mas também, né, desse usuário perceber a tecnologia embarcada na rodovia. Eu dou um exemplo na Ecovias do Araguaia, do autoatendimento, coisas que nós colocamos lá e no começo não tinha certeza se isso ia vingar em Goiás, Tocantins, né? Uma coisa nova, e isso superou até grandes centros no aspecto da absorção da tecnologia pela população. Então, são aspectos que, ao nosso ver, são fundamentais para que componham os projetos, e a ideia de transformar isso em um chamamento, né, Feitosa, falamos muito sobre isso, tende a contribuir muito para todos nós, né? O projeto da Nova Rota do Oeste, o projeto da Ecovias do Araguaia e qualquer outro que esteja elegível e venha a ser concretizado, tenho certeza que vai ser suporte um para o outro, né? No sentido de um construindo uma solução que vai ajudar as outras. Então, de uma maneira geral, a gente quer deixar essa fala, né? Até porque dentro do edital a gente contribuiu muitas coisas, não contribuiu, mas pensa muita coisa, até por causa das provocações que foram feitas, né? E a intenção nossa é construir com todos, né, que estejam desejosos de participar, um sandbox exitoso, como foi o HSWin, como tem sido o do Free Flow, e que isso traga benefícios não só para a agência e também para as concessionárias, mas principalmente para o nosso usuário na ponta, né? Que é a atividade ou a finalidade, a atividade fim para a qual nós servimos, ok? Acho que é isso, Feitosa. Obrigado, Marcelo. Aqui um agradecimento à Ecovias por ter trazido a ideia, que a gente buscou aqui ampliar da melhor forma possível para poder realmente contagiar as concessionárias com esse DNA de inovação, com esse DNA de evolução do modelo de prestação de serviço de infraestrutura rodoviária. Obrigado. Então, eu vou continuar aqui chamando, então. Jonathan, você vai fazer uso da palavra? Não? Estou tranquilo. Perfeito. Obrigado. Mais alguém que está presente aqui gostaria de fazer uso da palavra? Tá. Perfeito. Eu gostaria, então, de chamar os colegas que estão online, que estão inscritos. Cristiana de Almeida Costa estava aí até agora. Vai fazer uso da palavra? Não, obrigada. Não? Tá. Obrigado, Cristiano. O Sérgio Santillan, eu não vi ele aqui, ele vai fazer uso da palavra?
que não. Próxima inscrita virtual que a gente tem aqui tem Júlia Speist. Tá aí para fazer uso da palavra? Acho que não. Mais alguém virtualmente quer fazer uso da palavra? Thaís? Oi, boa tarde. Não, só acompanhando hoje aqui, Feitosa. Obrigado, Thaís. Bom, creio que nós chamamos então todos os interessados em fazer uso da palavra. Acho que já fizemos os comentários que nos cabiam também ao longo das participações, né? Chegando aqui ao fim da lista de inscritos, eu queria então passar a palavra para a Marta, para ver se ela tem mais alguma consideração a trazer. Não? Obrigado, Marta. Eu, do meu lado, acho que nós comentamos, pelas manifestações que tivemos aqui, verificamos que há um bom alinhamento entre essa expectativa das concessionárias e o sandbox que está sendo lançado. Como eu disse, até o dia 28 de agosto, o sistema estará aberto para contribuições, então peço que façam as contribuições lá para o edital, né? O foco da NTT é dar a maior amplitude possível para esse sandbox regulatório, no sentido de obter um bom número de concessionárias trazendo esse teste. Vejam como uma oportunidade para a gente, inclusive, testar o dilema VIT versus câmeras, né, para se aprofundar não é bem um dilema, mas uma complementação mais inteligente, né, para a gente poder aprofundar também a discussão em torno da inteligência artificial nas rodovias federais, né, isso é um ponto fundamental. Então, senhoras e senhores, em nome da NTT, gostaria de agradecer muito a participação de todos e declarar encerrada essa sessão da reunião participativa número 12 de 2024, realizada hoje, dia 20 de agosto de 2024, na cidade de Brasília. Desejo uma ótima tarde a todos. Obrigado.